Acompanhe comigo a leitura em João 12, 1 a 8 nessa semana. Que desperdício! O texto que está à frente de nós é justamente João 12, de 1 a 8, e se calhar um dos mais belos textos, principalmente nessa época de Quaresma, tempo de preparação, tempo para essa festividade. E justamente no texto diz 6 dias antes da Páscoa. Estava Jesus com Lázaro, aquele a quem havia ressuscitado. E engraçado que no capítulo 11, no anterior, ele fala exatamente sobre essa parte da ressurreição de Lázaro. Mas Marta está aos pés de Jesus e derrama um bálsamo de nardo puríssimo. E diz o texto que o perfume encheu toda a casa. Que desperdício! Em poucos segundos ela derrama o nardo puro aos pés de Jesus, unge Jesus. E esses poucos segundos, é difícil a gente ter referência, de termos essa referência do que significava esse nardo puro, mas mais coisa, menos coisa, estamos a falar de 1 ano de salário. Do teu salário, imagina, em poucos segundos, que desperdício derramar um óleo tão precioso que era utilizado para cerimônias extremamente importantes aos pés de Jesus. Mas eu digo que é uma das passagens mais belas porque ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. E muitas vezes pensamos em desperdício, porque é isso exatamente que Judas diz, aquele que iria trair Jesus, que desperdício! Uma coisa tão cara, uma coisa de alto preço, derramada em poucos segundos aos pés de Jesus. Vale lembrar que 1 ano de salário, ou as 300 moedas, 10 vezes o preço da traição de Judas. Esse mesmo Judas que diz, que desperdício! Porque a preocupação de Judas, obviamente ele fala, mestre, olha para isso, em poucos segundos, 1 ano de salário, 10 vezes aquele preço de traição. E, obviamente, parecia que era preocupação com os pobres, e parecia exatamente que a preocupação era genuína, porque poderia fazer muito bem. Jesus, porém, repreende e fala, deixa, porque ela está a preparar aquilo que vai acontecer. E você acompanha a leitura e percebeu claramente que Jesus diz, os pobres sempre vos terão convosco, mas eu, todavia, não. E talvez alguns pudessem imaginar que Jesus não desse atenção aos pobres ou não desse a devida atenção aos pobres, muito pelo contrário. Jesus sempre se preocupou com os necessitados, sempre fez a obra para aquele que necessitava, o pecador, aquele que confessava, aquele que reconhecia que era um necessitado da graça de Deus. Mas e sobre o preço? E sobre o valor? Porque aquele nardo puro tinha o preço de 1 ano de salário. Em poucos segundos, como eu disse, foi derramado e o valor que isso tem. O que eu e você temos depositado e despojado aos pés de Jesus. Assim como dizem Atos que os cristãos traziam aos pés dos apóstolos, e veja, eu não estou a falar sobre questão financeira ou monetária, mas o que eu e você temos colocado aos pés de Jesus. Que talvez a tua família, a minha família, possa dizer, isso é um desperdício. Talvez o teu trabalho possa dizer, tanto tempo, tanta dedicação. Talvez o mundo diga que depositar aos pés de Jesus seja um desperdício de tempo, energia, esforço, de dinheiro. E qual é o valor dessa ação? Qual é o valor desse ato? Porque o preço do nardo nós sabemos, mas e o valor que teve para Jesus? E o valor que teve para Marta, que depositou, que dispensou,
que colocou aos pés de Jesus esse ato que muito mais do que o preço tem um valor para Jesus? Qual é o valor das coisas que eu e você temos depositado aos pés de Jesus? Que essa reflexão possa fazer sentido na minha e na tua vida e que essa palavra possa nortear o meu e o teu coração nessa semana. Que Deus nos abençoe.